Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu trouxe aqui novamente um circuito, né, nos dando a oportunidade aí de fazer a análise, de entender aí a dinâmica, né, de operação em regime permanente de um circuito de corrente contínua, né, de tensão contínua, incluindo aí alguns componentes típicos da eletrônica, como o diodo, né, o diodo PN, resistores, o diodo emissor de luz, o LED, fontes CC, capacitor, indutor. Bom, o restante é basicamente instrumento, né? No caso aqui um amperímetro. Eu tinha colocado alguns outros instrumentos, na verdade foram probes, né? Vou ver se eu coloco elas aqui de volta. Vou inserir aqui essas probes. Deixa eu voltar aqui. Basicamente, eu tinha mudado aqui para um micro, vou colocar um micro novamente. Basicamente esse circuito aqui é um circuito teórico, né? É um arranjo com vários componentes, e esses componentes eles vão nos dar possibilidade aí, né, de fazer uma análise rica aqui. Esse circuito, basicamente, né, a gente está considerando a operação em regime permanente. O que seria a operação em regime permanente? Seria considerar que eu já energizei e ele está energizado. Eu não estou analisando o transitório ao energizar e ao desenergizar, né? Eu energizei e estou fazendo a análise em que o circuito está já energizado e em regime constante de operação, de funcionamento. Veja bem, eu coloquei aqui, eu montei esse circuito aqui com o objetivo, né, da gente explorar alguns conceitos interessantes. Esse circuito ele poderia ser totalmente redesenhado, né, e a gente vai entender por quê. Depois a gente vai tirar os componentes e simular. Vamos fazer uma análise primeiro, depois a gente simula com ele desta forma, depois a gente tira os componentes que não estão influenciando, que não estão basicamente influenciando no comportamento do circuito, e aí depois a gente, com o circuito simplificado, a gente simula e observa os parâmetros aí, pelo menos de corrente do circuito, para avaliar se realmente os componentes não estão influenciando. Primeiro ponto, diodo. Esse primeiro diodo aqui, ó, ele está flutuando. Eu tenho um terminal ligado no circuito e tem um terminal flutuando, eu não estou ligado em nada, né? Esse ponto está flutuando, então não tem corrente circulando nele. Para haver corrente circulando, tem que haver circuito fechado. Não tem circuito fechado, ele está flutuando, ele está ligado eletricamente nesse ponto, ele não está influenciando em nada no meu circuito. Então é como se eletricamente ele não existisse aqui no meu circuito. Foi proposital. Da mesma forma, nesse nó aqui, ó, eu coloquei um resistor R5. Esse resistor não está influenciando. E o R4 também, da mesma forma, não está influenciando. Por quê? Porque eles estão com um terminal flutuando. Um terminal aqui não está ligado em ponto nenhum. É como se eu tivesse uma resistência daqui para o terra de valor infinito. Se é o valor infinito, a corrente é zero. Se não tem corrente, não tem queda de tensão. Então, não tem influência no meu circuito. Então, eu poderia eliminar o D1, o R5 e o R4, né? Só olhando o circuito aqui de uma forma primária. Beleza. Outro ponto, eu tenho um curto-circuito no resistor R1. Independente de ser o resistor R1, se fosse um diodo, se fosse um transistor, se fosse um indutor, um capacitor, qualquer outro elemento, se eu tenho um curto-circuito nos terminais, eu tenho uma resistência zero de um ponto para o outro, a corrente elétrica ela não vai circular nesse resistor. Então ela vai circular toda por esse caminho, por esse bypass aqui, né? Por esse circuito alternativo de resistência zero, né? A corrente procura o caminho mais fácil. Então esse resistor aqui é como se ele não estivesse no circuito, ele não está influenciando em nada, né? Então eu tenho um curto-circuito dos terminais dele. Outro ponto, eu tenho um indutor. Esse indutor, em regime permanente, ele não vai influenciar. O indutor aqui, ele influenciaria ao ligar o circuito e ao desligar o circuito. Ele seria aqui um filtro, né? Um amortecedor de corrente.
porque o indutor se opõe a variações de corrente, né? Nesse caso aqui ele armazena energia em forma de campo magnético. Porém, como eu estou analisando em regime permanente, essa fonte é CC e essa fonte é CC, basicamente esse indutor ele é um curto-circuito, né? A tensão no indutor ela é igual à indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Então, se não há variação de corrente, se não há a derivada da corrente, né, a derivada vale zero, né? Se ela vale zero, a tensão no indutor, a queda de tensão nos seus terminais vale zero. Então ele é um curto, ele é uma chave fechada. Então a tensão nesse ponto em relação ao terra, né, vai ser a mesma tensão desse ponto. Então eu posso concluir que V1, que é a tensão desse ponto, em relação ao terra, que é também a tensão do capacitor, vai ser igual a V2, que vai ser igual a V3, porque o indutor é um curto. Então eu já eliminei o D1, o R5, o R4 e o L1. Outra coisa, eu tenho duas fontes associadas. Há uma associação aqui anti-série. Veja, eu tenho negativo, positivo, positivo e negativo. Então uma associação que essa fonte ela está tentando anular essa fonte, né? Elas estão anti-série. Bom, mas qual delas ganha aqui na queda de braço? Ganha com potencial maior. Então uma eu tenho 15 e a outra tem 5. Então eu vou ter 15 menos 5. Então o resultante aqui será 10 volts. Então eu poderia colocar só uma fonte e representar por uma fonte de 10. Outro componente que não está influenciando, capacitor. Por quê? O capacitor é o oposto do indutor. Em regime permanente, ele é uma chave aberta, né? Ele carrega no transitório, aqui durante a energização do circuito, ele vai carregar com a tensão equivalente desse ponto em relação a esse ponto, e aí ele carregou, não tem corrente mais circulando nele. Então ele vira um circuito aberto. É claro, se houver uma oscilação, alguma questão de ruído, de interferência, o capacitor vai operar como filtro, porque vai haver variação de tensão nos terminais dele, né? Mas em regime permanente no circuito teórico desse, o capacitor carregou com a tensão desse ponto em relação a esse ponto e ele está aberto, então ele não vai influenciar. Outro componente que não está influenciando, D2. O D2 ele está reverso. Se eu inverter o D2, ele fica direto. Aí, ó, praticamente eu fecharia um curto entre os terminais da fonte, né? Então o positivo, ó, quem ganhou aqui na queda de braço das fontes foi a fonte de 15. Então se eu desenhasse uma fonte equivalente, o positivo estaria aqui em cima e o negativo estaria aqui embaixo. Então o positivo no cátodo, negativo no anodo. Esse diodo está reverso. Se ele está reverso, não tem circulação de corrente nele, ele não está conduzindo corrente. Então eu poderia também eliminar da minha análise de circuitos. E aí eu ficaria com uma fonte equivalente, um resistor de 200 ohms, um LED, um resistor de 100 ohms e um diodo polarizado diretamente. Veja que se aqui em cima eu tenho positivo e aqui embaixo eu tenho negativo, a corrente vai circular nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Então a seta desse diodo está no mesmo sentido da corrente do meu circuito. Então esse diodo vai estar conduzindo, né? Ele vai estar aqui com uma queda de aproximadamente 0,7 volts. Estou considerando um diodo PN, aqui um diodo de junção de silício. Então basicamente eu teria simplesmente isso. E essa corrente, qual seria essa corrente? Bom, a gente pegar aqui o equivalente que vale 10. Eu tenho que tirar uma queda no LED. Esse LED aqui é um LED verde. Ó, eu dei 2 cliques aqui, ó, é um LED que tem um forward voltage, né, uma tensão direta de 2.2. Só que eu tenho um diodo também, um diodo PN série. Então eu teria uma queda de 2.2 mais uma queda de 0,7. Eu teria aproximadamente 2.9. 10 menos 2.9 de queda me daria aí 7.1. 7.1, que é a tensão que sobrou, essa tensão ela vai ficar nesse resistor e nesse resistor. Como eu tenho duas resistências aqui, ó, e elas estão em série, eu poderia associar elas e ter uma resistência equivalente de 300. Então, 7.1 dividido por 300, se você fizer na calculadora aí, vai dar 26.6 ou 0,67 miliamperes. E essa seria a corrente
né, a corrente do meu circuito, esse LED aqui estaria ligado, porque eu teria uma corrente de 26,6 ou 0,7 miliamperes circulando nele. Se eu colocar para simular aqui, né, eu montei aqui no Proteus, eu vou colocar aqui para simular, veja que eu tenho uma corrente de 23,3, né? Eu tinha falado, eu não sei se eu tinha falado 23 ou 26. Se eu comentei 26, eu me equivoquei, na verdade é 23. Né? Deu uma corrente muito próxima do calculado. Eu vou fazer aqui na calculadora para tirar a prova, ó, 7,1 dividido por, basicamente, as resistências, que são 300 ohms. Então vai me dar aí 23,67, né? Então, veja que eu tenho um valor muito próximo, né? 23,3 deu aqui. Por que dá essa diferença? Porque aqui no Proteus, a queda de tensão no diodo não é 0,7 certinho. A queda de tensão no LED não é 2,2 certo, né? Não é precisamente 2,2. Vai dar um valor próximo. Por quê? Porque esses componentes da simulação, eles tentam simular um componente real. Quanto maior a corrente que circula nos diodos, maior a queda de tensão. Né? Tá vendo que a tensão aqui, ó, deu 0,736? Então deu um valor próximo, né? Mas deu um valor maior que 0,7. Veja que nessa probe, essa probe V1 está medindo a tensão desse ponto em relação ao terra. Nessa probe eu tenho 10, que é o equivalente das duas fontes. Como aqui eu tenho um curto-circuito, na probe V2 eu também tenho 10 volts. Como o indutor ele é um curto, na probe V3, que é a tensão desse ponto em relação ao terra, eu também tenho 10 volts. Então, na verdade, né, é como se eu tirasse D1, R1 e L1, eliminasse e ligasse esse ponto nesse, eu já teria praticamente o mesmo circuito. Veja que o R5 aqui eu não coloquei um amperímetro, mas ele não vai influenciar, o R4 também. Aí eu vou ter uma queda no R2, uma queda aqui no diodo D5, uma queda no resistor R3 e por fim uma queda no último resistor. No caso aqui, o V6, né, a tensão da probe V6 é a tensão desse ponto em relação ao terra, mas o terra está do lado de cá, né, então é a própria tensão do diodo. Lembrando que o amperímetro aqui ele não influencia no circuito, ele não influencia na medida, ele é um curto perfeito, né? Aqui o amperímetro do Proteus. Então veja, eu tenho aqui eu tô com 10. Nesse ponto aqui em relação ao terra, ó, já caiu para 5,3. Então eu fiquei com uma queda aqui de 4,7, 4,60 e alguma coisa. A queda no diodo, se a gente tirar a prova, 5,33 menos 3 tá dando aí em torno aí de 2,20 alguma coisa, 2,3. Então estou com uma queda aqui próxima de 2,3, né? Nesse resistor eu tive uma queda menor. Eu tenho 3 nesse ponto e eu tenho 0,7 nesse ponto. Então está dando uma queda aqui de aproximadamente 2,3 volts. É claro, esse resistor tem um dobro da resistência, a queda vai ser maior. Aqui é 2,3, aqui vai ser aproximadamente 4,5, 4,6, o dobro da queda. E por fim, 0,7. Então, se a gente vier aqui, ó, eu vou tirar esse componente, eu vou tirar esse componente, esse componente, esse componente e esse aqui também. Vamos deixar só os elementos que estão influenciando no meu circuito. A fonte aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, tirar uma fonte, eu vou deixar só uma fonte equivalente, vou colocar aqui uma fonte, vou chamar ela de V1 e vou colocar aqui 10 volts, seria o equivalente. Aqui eu estou desenhando o circuito equivalente. O indutor também vou tirar ele, então o meu circuito equivalente é esse. Se eu voltar a simular, veja que eu tenho praticamente o mesmo circuito. Ó, 10, né, tudo mesmo ponto. Esse ponto aqui com a tensão desse ponto em relação ao terra 5,3, a queda de tensão aqui aproximadamente 2,3, né? Nesse elemento aqui aproximadamente 6,4 e 0,7 em cima do meu diodo D4 e o amperímetro marcando 23,3, né? Então eu poderia redesenhar. Isso é muito interessante quando você tem lá um circuito complexo, está fazendo uma análise, está fazendo uma engenharia reversa, está resolvendo um exercício, redesenhe, né? Você vai ficando mais automático nas análises, depois não vai ser tão necessário, mas enquanto você está no processo de aprendizagem,
né, está aí engateando nessa parte de análise de circuitos, redesenhar, né, dá todo um sentido especial e facilita aí na hora de interpretar o circuito. Bom, gente, é isso, não vou prolongar mais, eu fico por aqui. Eu espero que com essas informações de análise, né, desse circuito você tenha, né, agregado algum conhecimento, tenha contribuído de alguma forma aí para a sua análise, para o seu processo aí de estudo de circuitos em corrente contínua, envolvendo aí diodos, resistores, capacitores, circuitos e componentes básicos. Beleza? Fico por aqui, um forte abraço aí e até a próxima.